Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês sobre A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse livro é bem complicadinho, vai ser um pouco difícil falar sobre ele, até porque eu gostei demais. Então, eu sempre encontro uma dificuldade ou outra na hora de falar de livros que eu gostei muito, e esse aqui não vai ser diferente, né? Até porque é difícil até de explicar a que esse livro veio pro mundo. Ele é um livro que ele foi muito bem bolado. Você vê que o autor ele sentou e passou muito tempo pensando como é que ele ia fazer esse livro, porque você percebe que é um negócio que foi milimetricamente planejado para bater na sua cara desde o início. Você olha para esse título aqui e o título já começa intimidando você, né? Pelo menos foi assim comigo. Quando eu peguei esse livro aqui para ler, quando eu comprei ele na livraria, olha só a ignorância, né, gente? Eu tinha visto na minha prova de produção de textos que tinha um texto lá falando que de casais da literatura e tal, e alguém comentou da Teresa e do Thomas. E na minha cabeça, esse livro aqui era um romance. Olha só. E não deixa de ser também, mas é que pra mim era só isso. E aí eu fui na livraria, encontrei esse livro, falei assim, vou comprar. Por quê? Porque deve ser um romance, eu preciso ler uma coisa leve. E é um romance ligeiramente clássico, né? Por que eu digo ligeiramente? Porque ele foi lançado há pouco tempo, né? Foi 84 e tal, não é tão antigo assim pra considerar um clássico, mas ele já tá meio que instalado na fila pra ser um, né? Enfim, de qualquer forma eu comprei sabendo só isso sobre o livro, né? E aí eu falei, nossa, esse título é lindo, deve ser um livro poético e tal, né? Mas aí depois eu me dei conta de que eu não tinha entendido nada desse título. O que seria insustentável leveza do ser? Tá estranho isso aí, né? Eu pensei. Mas eu comprei mesmo assim, porque pra mim, não tem muito essa de saber sobre o livro. Eu vou na ignorância de vez em quando e às vezes eu me ferro, às vezes eu me dou bem, que foi o caso com esse livro aqui. Na época que eu tentei ler, isso foi no final do ano passado, eu não entendi absolutamente nada. Eu li assim, a primeira página já me deixou em choque, né? Porque ele começa assim: o eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. E além desses muitos filósofos, ele põe a gente em dificuldade também, porque é uma ideia que até agora eu não entendi direito, né? Depois que a gente lê o livro, a gente entende o que é esse eterno retorno, porque o livro é pautado nessa ideia. Então, se você ler e não entender, realmente você tem que ler de novo. E é uma coisa que você tem que fazer mesmo sem entender, porque é um livro que você precisa ler de novo. Sem mais. Você precisa ler isso aqui, acho pelo menos umas 5 vezes. Que foi o que eu precisei para conseguir ler o livro inteiro. Eu tentei ler ele uma, duas, três, 4 vezes, tá? Antes de conseguir terminar, porque é difícil, né? Talvez fosse mais difícil para mim naquela época, porque eu era mais novo, né? Tinha meses a menos. Mas naquele meio tempo, né, depois que eu tentei ler esse livro aqui, eu li outras coisas e eu fui ficando mais maduro pros livros, e aí ficou muito mais fácil de entender ele agora. Mas ainda assim eu encontrei certas dificuldades, e não é aquela coisa impossível que você tem que ter medo e tal, não é isso. É que ele é um livro que você precisa dedicar um certo esforço para processar o que ele está dizendo, porque não é um conteúdo que pode simplesmente passar batido pela sua cabeça. Você tem que prestar atenção no que ele fala, porque tudo que ele colocou aqui tem muita importância. Esse livro aqui, ele não vai ter só uma linha de raciocínio filosófica muito boa e muito necessária, como também vai retratar um período muito importante para a história da República Tcheca, que é onde o livro se passa, né? Na época, se eu não me engano, chamava Tchecoslováquia. E eu acho que até hoje a gente se refere, né, a esse país dessa forma. Esse país passou por uma época, né, ele foi comunista, e o livro vai trazer algumas críticas a essa época. E, se eu não estou enganado, esse livro aqui vai se passar na Primavera de Praga. E não é simplesmente um romance como eu pensei que fosse ser quando eu comprei o livro, né? Ele é muito mais do que isso. Ele vai se basear nesse relacionamento entre não só entre um casal, né, o Thomas e a Teresa, mas como também em outros personagens, né? A Sabina e o Franz. É meio que como se fosse uma linha reta, né? Teresa está casada com Thomas, se eu não estou enganado, acho que eles casam, né? E Thomas está envolvido com Sabina, que tem um amante também que chama Franz. Então é essa relação que eles têm entre si. Não tem muito uma história definida não, tá? É a interação entre eles, mas de vez em quando ele volta, vai pra frente, depois volta pra trás e fica subindo, descendo o tempo todo. Então não tem linearidade nenhuma. Então não espere uma história muito certinha, como você vê nos outros livros, né? Tem um começo, meio e fim. Esse livro aqui começa pelo meio, vai pro fim, volta pro começo, vai pra tudo quanto é canto. E isso é muito bom, porque quando a gente tem uma pessoa que sabe o que tá fazendo, escrevendo, aí fica tudo muito mais fácil. O Milan Kundera, ele tem um estilo que, pelo que eu pesquisei, né, se repete em outros livros, que é de escrever, misturando ali
um estilo mais lírico com filosofia. E eu adorei esse estilo, tanto que eu quero ler tudo que esse cara escreveu, pelo menos tudo que ele lançou aqui no Brasil. Porque esse livro aqui, gente, foi realmente uma das leituras mais legais que eu já fiz na vida. É difícil às vezes, você precisa pôr a cabeça para funcionar, mas isso é uma coisa impagável, porque, gente, é um estimulante intelectual esse livro aqui. Todo mundo precisa ler em algum momento. Ele vai falar algumas coisas que talvez você nunca tinha pensado. Ele vai propor várias ideias que na minha cabeça, tipo, nunca tinha nem passado, né? E são ideias muito novas, muito originais. E às vezes até são ideias que você já viu antes, mas trabalhadas de uma outra forma, vistas de uma nova perspectiva, que é muito única e muito bonita. São muitas ideias, né? No início ele vai jogar algumas e talvez na hora você não entenda, ou talvez entenda só parte dessa ideia, mas lá pra frente ele vai contar uma outra coisa, vai propor uma outra reflexão, aí você vai linkar isso com o que ele falou antes e você vai ver que tudo faz sentido. Ele vai cruzando ideias de uma forma muito legal, porque ele apresenta uma ideia aqui, você entende mais ou menos. Depois ele vai colocando outras coisas e essas ideias vão se cruzando na sua cabeça, depois ele vai voltar pra elas e aí você vai entender melhor o que ele tinha dito antes. Enfim, é um jogo muito legal, sabe? Então, é muito divertido ler esse livro aqui. Isso explica, essa diversão de pensar, né? Me explica um pouco do porquê eu fiquei feliz enquanto eu li esse livro aqui. Porque por mais que seja um livro pesado, né? Embora no título a gente tenha a palavra leveza, ele é um livro pesado, se você for pensar. Ele tem, assim, cenas fortes, né? Explícitas e gráficas, né? Então, é um pouco complicado. Mas eu me senti absolutamente feliz quando eu li esse livro. Eu não sei porquê. Mas ele tem uma atmosfera que me deixou fascinado e eu acho que foi por isso. Não só por isso, mas por muitas outras coisas, né? Ele é um livro especial. Então é uma grande mistura, é um grande conjunto de ideias, né? E assim, eu não acho que eu consigo explicar essas ideias pra vocês, porque são muitas, são muito plurais, são ideias que vão pra muitos lugares. Se tem uma coisa que é legal em um livro, é você ver que são ideias que não se esgotam. Você pode começar a pensar nelas agora e você pode continuar pensando por alguns anos. E por isso também que é um livro que ele precisa ser relido, porque às vezes algumas coisas ficam no ar, você precisa voltar pra conferir. E isso é muito legal também, porque é um livro que meio que exige que você volte pra ele de vez em quando. Isso não é sacrifício nenhum, isso inclusive vai ser feito por mim com muito prazer, né? É uma história que, pra mim, é legal de estar lá dentro, sabe? É difícil explicar isso, né? Mas a gente se sente ali perto, como se fosse uma câmera, como se fosse um intrometido mesmo, né? E a gente acompanha essa cidade de Praga, né? Esse país, essas vivências todas. E de alguma forma a gente sai diferente. Como todo livro geralmente deve fazer, né? Mas aqui a gente sai muito diferente. A diferença é gritante. Porque por ele estimular muito a nossa cabeça, a gente acaba saindo desse livro aqui pensando com mais clareza sobre as coisas. Pelo menos assim foi pra mim. A gente ganha uma nova visão sobre muita coisa. Às vezes alguns conceitos que na nossa cabeça são muito restritos, muito fechados e limitados, ele vai e expande, subverte, inverte, faz você pensar de uma outra forma que faz muito mais sentido. E essa é a beleza da filosofia e da poesia, né? Porque ele mistura essas duas coisas. Eu adorei, tá, gente? Eu acho que deu pra perceber, né? E quanto às minhas opiniões, eu acho que é só isso que eu tenho a dizer mesmo. Só que eu não quero parar aqui. Pra descrever pra vocês como esse livro funciona, eu quero ler algumas passagens pra vocês que eu acho que são muito boas e que mostram bastante como é o estilo do livro e do autor também. As vidas humanas são compostas como uma partitura musical. O homem, guiado pelo seu senso de beleza, transforma o acontecimento fortuito num motivo que mais tarde vai se inscrever na partitura de sua vida. Voltará a esse motivo, repetindo-o, modificando, desenvolvendo como faz o compositor com o tema de sua sonata. Ana poderia ter... peraí, isso é spoiler de Ana Karenina, tá? Eu vou pular. O homem inconscientemente compõe sua vida segundo as leis da beleza, mesmo nos instantes do mais profundo desespero. Bonito, né? Essas ideias avulsas talvez não façam tanto sentido, mas quando você coloca todas elas juntas num conjunto só, faz pleno sentido, tá? Então pode ser que algumas coisas que eu leio aqui soem meio sem noção, mas enfim, estejam avisados. Aquele que quer continuamente se elevar deve contar ter vertigem um dia. E o que é vertigem? Medo de cair?
Mas por que temos vertigem num mirante cercado por uma balaustrada sólida? Vertigem não é medo de cair, é outra coisa. É a voz do vazio debaixo de nós que nos atrai e nos envolve. É o desejo da queda do qual logo nos defendemos aterrorizados. São umas frases desconcertantes. Pra mim isso teve um efeito assim que É como se alguém tivesse arrancado minha cabeça do pescoço, posto no lugar dos meus pés, tirado meus pés, posto no lugar da cabeça. Você fica meio que trocado, você fica meio travado nessas horas, né? O sonho não é apenas uma comunicação, às vezes uma comunicação codificada. É também uma atividade estética, um jogo de imaginação. E esse jogo tem em si mesmo um valor. O sonho é a prova de que imaginar, sonhar com aquilo que não aconteceu, é uma das mais profundas necessidades do homem. Eis aí a razão do perigo pérfido que se esconde no sonho. Se o sonho não fosse belo, poderia ser rapidamente esquecido. Mas Teresa voltava sem cessar a seus sonhos, repetia-os em pensamento, transformava-os em lendas. Desde a mocidade ele não fazia outra coisa senão falar, escrever, dar cursos, inventar frases, procurar fórmulas, corrigi-las. E logo as palavras não tinham mais nada de exato. Seu sentido se esfumava, perdiam o conteúdo. E delas sobravam apenas migalhas, partículas, poeira, areia, que flutuavam no cérebro dele, que lhe dava enxaqueca, que era sua insônia, sua doença. E sentiu então uma vontade confusa e irresistível de uma música imensa, de um barulho absoluto, de uma bela e alegre algazarra que englobaria, inundaria, destruiria todas as coisas. Que anularia para sempre a dor, a vaidade, a insignificância das palavras. A música era a negação das frases, a música era a antipalavra. Tinha vontade de ficar com Sabina num longo abraço, de calar, de não pronunciar mais uma só frase e de deixar o prazer confluir para o clamor orgíaco da música. Gente, deixar o prazer confluir para o clamor orgíaco da música. Ninguém faz uma frase dessas, tá? Só Milan Kundera mesmo. Agora, a minha passagem preferida do livro, eu vou procurar aqui, que essa aqui eu tenho que ler. Não posso sair daqui sem ler essa frase. O chapéu coco se tornara o motivo da partitura que era a vida de Sabina. Esse motivo voltava ainda e sempre, assumindo cada vez um outro significado. Todos esses significados passavam pelo chapéu coco como a água pelo leito de um rio. E era, posso dizer assim, como o leito do rio de Heráclito. Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. O chapéu coco era o leito de um rio e Sabina via cada vez um novo rio correndo. Um outro rio semântico. O mesmo objeto suscitava cada vez um outro significado, mas esse significado repercutia como um eco, como um cortejo de ecos, todos os significados anteriores. Cada experiência nova que viviam ressoava com uma harmonia mais rica. Chapéu coco é outro símbolo também, tá? E aí, que também são utilizados e tal. Esse livro é um rio semântico, que é o que ele fala aqui, né? O mesmo objeto, né, das reflexões do autor suscita cada vez um outro significado. Cada vez que você lê, você pega uma coisa nova, né? E esse significado repercute como um eco todos os outros significados anteriores. E é exatamente isso que ele faz. Que ele programa o livro para fazer isso. Genial, gente. Só mais uma, tá? Prometo que depois dessa eu vou embora. O objetivo que perseguimos é sempre velado. Uma jovem que quer se casar quer uma coisa que lhe é de todo desconhecida. O jovem que corre atrás da glória não tem nenhuma ideia do que a glória seja. O que dá sentido à nossa conduta sempre é totalmente desconhecido para nós. Para e pensa se isso não é verdade, né? Ele vai jogar umas verdades assim, né? Bem na cara, então não tem como você não se sentir impactado por essa história, tá? Perfeito, gente. Livro ótimo, 5 estrelas, favoritado, um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu, com certeza, vou dar várias indicações para esse livro aqui no Oscar, né, que eu vou fazer no fim do ano. Esse livro aqui merece um Oscar mesmo. Não, qualquer prêmio, assim, bom, né? Merece. Merece todos os elogios e toda vez que eu vier falar desse livro aqui vai ser para isso, para falar bem mesmo. E para convencer você a ler, porque se tem um livro que você não pode perder agora, é esse aqui, tá? Necessário para agora, para ontem, para hoje e para sempre, tá? Então é isso, gente. Vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, se inscrevam aqui no canal. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se já leu, se não leu, se gostou, se não gostou. E é isso, gente. Até mais. Tchau.